Essa não é só uma história sobre um fim, é sobre um recomeço. É a narrativa daquele momento, aquele ponto de virada em que o mundo precisou ser desfeito para que a humanidade pudesse ter uma segunda chance. Histórias da Bíblia Sagrada. A história de hoje é sobre a Arca de Noé. Imagina só, um mundo doente. Um lugar onde a violência era como o ar que se respirava. As fontes antigas pintam um quadro sombrio, né? Falam de uma humanidade com o coração inclinado só para o mal. Uma sociedade que, no fundo, tinha esquecido o porquê de existir. E no meio de todo esse caos, de toda essa degradação, havia uma única luz. Um homem. Um homem que, sozinho, remava contra a maré da própria história. Pensa nesse contraste. De um lado, a humanidade. Corações corrompidos, um mundo literalmente afogado em violência. Do outro, um homem só, Noé, descrito como justo e íntegro. A retidão dele, veja bem, não vinha do aplauso da multidão, não. Vinha de um silêncio interior, de uma convicção. Ele era a grande exceção no mundo que não tolerava exceções. Então é justamente para esse homem, essa exceção, que uma tarefa é entregue. E não era qualquer tarefa, não. Era algo impossível. Uma missão que a lógica do mundo simplesmente não conseguia explicar. E que o mundo, com certeza, jamais entenderia. A ordem era um completo paradoxo. Pensa bem, construa um barco. Um barco gigante, em terra seca. A missão era se preparar para uma chuva que nunca tinha caído antes. Para um dilúvio que ninguém podia sequer imaginar. Era construir uma arca para um mundo que nem acreditava em tempestades. E aqui fica a pergunta, uma pergunta que ecoa até hoje. Seria possível confiar? Como alguém confia num chamado que todo mundo ao redor chama de loucura? Um chamado que, a gente sabe, custaria tudo. E que com certeza trairia o riso de todos. E claro que o riso veio. A zombaria, o desprezo, vieram com força. Dá para imaginar? Cada martelada de Noé era um convite para mais uma piada. Para o mundo lá fora, ele era só um louco. Mas para si mesmo, ele era um homem profundamente só, construindo a salvação no meio de um coro de descrença. Até que um dia, o riso parou. O céu escureceu e a consequência que parecia tão distante, finalmente chegou. Primeiro, com o barulho ensurdecedor da tempestade. E depois, com o silêncio absoluto do que sobrou. 40. Esse é o número que marca o início do fim. 40 dias e 40 noites de chuva incessante. Um tempo que foi ao mesmo tempo de purificação e de caos total. O céu e a terra se uniram numa fúria de água que literalmente desfez o mundo conhecido. E depois da chuva, veio a espera. 150. Esse foi o número de dias. As águas reinaram sobre a terra por 150 dias. Imagina isso, um longo, silencioso purgatório, flutuando sobre um planeta que já não tinha nome, completamente à deriva no tempo. E então, silêncio. Um silêncio como o mundo nunca tinha conhecido antes. Todas as vozes caladas. Tudo o que restava era a arca, uma pequena casca de nós num oceano sem fim. Apenas esperando. Nada mais do que esperando. É nesse silêncio profundo que nasce uma busca. Uma busca quase desesperada por um sinal. Qualquer coisa. Um único sinal de que a vida não tinha sido completamente extinta. Um sinal de que a Terra, em algum lugar lá embaixo, ainda existia. E a esperança foi enviada em asas. Primeiro, um corvo, que se perdeu naquela vastidão de água. Sem resposta. Depois, uma pomba. Ela voltou, mas de bico vazio, sem sinal. Mas aí, na segunda tentativa, ela trouxe um milagre. Um pequeno ramo de oliveira. Era isso. A promessa. A vida estava voltando. E na terceira vez, a pomba não voltou. E a ausência dela foi a melhor notícia de todas. A liberdade finalmente tinha sido encontrada. Pode parecer só um pequeno ramo, né? Mas na verdade nele cabia um mundo inteiro. Não era só uma folha. Era a prova, a promessa.
O alívio de uma espera interminável. Era o suspiro de um novo começo. Um começo nascido das águas que trouxeram o fim. E quando finalmente pisam em terra firme, a primeira ação não é de posse, não é de conquista, é de gratidão. Noé constrói um altar. E a partir desse gesto simples de humildade que nasce uma promessa que iria mudar a relação entre o céu e a terra, para sempre. E o que acontece em seguida é uma aliança. E é importante entender essa palavra. Não é um simples acordo, não é um contrato. É uma aliança. Um pacto sagrado. Um compromisso eterno, selado não com tinta, mas com a promessa de um futuro. E a promessa é clara, é direta. Nunca mais um dilúvio para destruir a terra. A era da destruição pela água tinha terminado. O juízo dava lugar à misericórdia, a vida, daquele momento em diante, seria preservada. Mas como garantir que a humanidade jamais se esquecesse disso? Um sinal foi colocado no céu. O arco-íris. Pense nele não como um arco de guerra, mas como um abraço de luz, o selo visível de uma promessa eterna, um lembrete de que mesmo depois da pior das tempestades, a esperança pode renascer em cores. E é exatamente aqui que essa história antiga deixa de ser só sobre o passado. Ela se transforma e passa a ser sobre o agora, sobre o presente. A arca vira uma espécie de espelho, refletindo as tempestades que a gente enfrenta hoje em dia. Ela nos pergunta o que significa ser justo quando o mundo ao redor não é. O que significa manter a bússola moral apontando para o lugar certo quando parece que todo mundo já perdeu o norte. No fim das contas, a história de Noé é sobre isso, a coragem, muitas vezes solitária, de se manter íntegro. E também nos faz pensar qual é o custo de obedecer a um propósito maior. Para Noé, o preço foi alto, o escárnio e a solidão. A história, então, devolve a pergunta para a gente. Quais sacrifícios estamos dispostos a fazer por aquilo em que realmente acreditamos? E isso nos leva à pergunta final, a grande pergunta que essa história deixa ecoando até hoje. Qual é a nossa arca? Quais são os refúgios de integridade, de esperança, de propósito que nós precisamos construir agora, no nosso tempo, para conseguir atravessar as tempestades da nossa própria era? Histórias da Bíblia Sagrada apresentou A Arca de Noé. Assista a outros vídeos em nosso canal e não esquece de seguir nossa página para receber sempre conteúdos como esse.